Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, Ensinamento Bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Bem, nós estamos fazendo um estudo excepcional agora, já que é o Natal. Deixamos de lado aquele estudo que estamos fazendo, o estudo cronológico da Palavra de Deus. Claro que lá na frente nós chegaremos também nesse mesmo texto. E eu quero ver com vocês o texto que hoje está em Lucas capítulo 2. Nós vamos estudar, sim, o nascimento de Jesus. Já que o Natal está chegando, e Natal nada mais é que o nascimento de Jesus Cristo. Antes de nós procedermos à leitura do texto, quero dizer a você que o Natal, acima de qualquer coisa, acima de presentes, acima de festa, acima de o que você possa imaginar de Papai Noel, de qualquer outra coisa, o Natal é Jesus Cristo. Se não houvesse o nascimento de Jesus, não haveria Natal. Então, o Natal é para todos aqueles que creem em Cristo. Claro, para aqueles que não creem, há a possibilidade de confiarem no Senhor e a partir de agora também se alegrarem com o Natal e com o verdadeiro sentido do Natal. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 7. Vamos proceder à leitura então. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim, subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ele havia de dar à luz. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Natal. Hoje está uma verdadeira loucura, uma correria aí fora. Nada contra os preparativos para o Natal. Mas conversando ontem com um amigo, ele me disse, parece que é o fim do mundo, o mundo vai acabar, porque todo mundo sai correndo para as lojas, para os supermercados, comprar comida, comprar roupas, brinquedos e demais presentes. O pessoal realmente se empolga e nada contra isso. É uma festa e deve ser comemorado o fato de que Jesus veio à Terra. Mas a empolgação é tanta que muitas pessoas se excedem e gastam muito mais do que têm e passam depois o restante do ano que vem, 2019, enforcadas e só vão se livrar das dívidas lá por outubro ou novembro, quando sai a primeira parcela do 13º. Isso me deixa muito triste, porque o Natal, o verdadeiro Natal aqui, nos mostra algo muito diferente. O Natal nada mais é, como eu já disse anteriormente, do que o nascimento de Jesus. Vejam só, Maria e José saem da cidade de Nazaré e eles percorrem o caminho até Belém, que fica 12 quilômetros aproximadamente ao sul de Jerusalém, 12 a 20 quilômetros, e eles percorrem desde Nazaré, são em torno de 112 a 120 quilômetros a pé, possivelmente somente com um jumentinho. Não sei se no estágio que Maria estava, ela aguentaria ficar muito tempo sobre o lombo desse jumentinho. É uma jornada longa, uma jornada que uma pessoa que não estava em gestação faria em 3 dias. Mas eu acredito que no caso de Maria e José, eles levaram de 5 a 6 dias. Eles precisavam alistar-se, eles precisavam, como nós fazemos hoje, o censo, né?
De tantos em tantos anos, o governo faz um censo para saber o que você tem em casa, quanto você ganha, para fazer o seu planejamento financeiro para os próximos anos. O imperador romano aqui, César Augusto, também planejava saber quanto ele arrecadaria de imposto através do número de pessoas que estavam vivas naquela época. E José, sendo temente a Deus e também obediente às autoridades, foi então à sua cidade de nascimento, Belém, para lá se recensear, e Maria foi com ele. Olha só, e eles chegaram lá. Só que quando eles chegam lá, o que acontece? Cumpriram-se os dias para Maria dar à luz a Jesus. Só que teve um problema, amigo ouvinte. Não havia lugar para eles em nenhuma hospedaria. Isso fica claro para nós no verso 7, porque Maria deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e o deitou aonde? Numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O verso deixa isso muito claro. Maria então dá à luz a Jesus, o Deus Emanuel, o Senhor dos céus e da terra, o Rei dos reis, o dono do universo. Aonde? Num estábulo, numa estrebaria, no local onde se guardam os animais, porque não havia lugar para eles numa hospedaria. Estavam todas lotadas, provavelmente por causa do recenseamento. Mas a situação era especial e ninguém cedeu o seu quarto para que Jesus nascesse nele. Triste isso, não? E o seu coração? Tem lugar para Jesus? Há lugar para Jesus no seu coração? O seu coração tem lugar para Ele ou não? Pense comigo. Ou você está tão atarefado com as coisas do Natal, com as comidas, com as compras, com os presentes, que está se esquecendo do aniversariante? Sim, é uma festa de aniversário, a maior de todas, que já existiu e todos os anos se repetem. Não se esqueça disso, é uma festa de aniversário, a festa de aniversário do Criador no mundo, quando veio aqui e se colocou num corpo de homem para nos resgatar, para nos salvar. É uma história realmente que encanta os olhos. Agora, cabe aqui fazermos a reflexão. Jesus poderia ter nascido num palácio. Ele poderia até mesmo ter nascido numa hospedaria. Mas ele nasceu aonde? Num estábulo, numa estrebaria, no lugar onde os animais são guardados, como eu disse anteriormente. Agora a pergunta que fica: qual mulher, estando grávida, desejaria dar à luz ao seu filho num estábulo, numa estrebaria onde são guardadas as vacas, os bois, os cavalos, as ovelhas? Qual? Me responda. É um lugar limpo? É um lugar onde cheira bem? Não, não é mesmo? É um local onde existem insetos, onde existem ratos, onde existem fezes e cheiros dessas fezes. Agora, por que Jesus foi nascer justamente aí? Por que Deus não providenciou um lugar melhor para ele? Eu quero fazer aqui uma aplicação disso. A estrebaria é literalmente uma fotografia do meu coração e do seu coração. Os nossos corações são tão sujos quanto uma estrebaria. E dentro dele há tanto pecado e tanto mal. Sim. Isso é a maior realidade que existe. Foi por isso que Jesus nasceu numa estrebaria. Para mostrar que Ele quer nascer no meu coração, no seu coração, não importa qual foi o pecado que você cometeu. Jesus veio para isso. Ele veio para nascer num coração sujo. Se você acha que o seu coração é como o quarto de uma hospedaria, limpinho, arrumadinho, organizadinho, Jesus não veio para você. Ele não nasceu lá. Ele nasceu sim numa estrebaria. É disso que se trata o Natal. Jesus veio buscar aquele que estava perdido, os pecadores. Eu, amigo ouvinte, sou um pecador. O meu coração é sujo. Mas Jesus nasceu nele.
E quando Jesus nasce na estrebaria, a luz vem à tona. Por isso é uma cena bela, é uma cena que nós admiramos, pois a verdadeira luz que ilumina o mundo nasceu. E o grande presente, o maior de todos os presentes que a humanidade poderia receber, nasceram. Nesse Natal, quando você der o presente a alguém, lembre-se que o maior presente que você pode dar ou receber é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior presente que Deus deu à humanidade. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Sim, Ele nasceu como um bebê, um pequeno menino, mas Ele cresceu. Quando nós parabenizamos alguém pelo seu aniversário, nós não dizemos parabéns, menino fulano de tal. Nós dizemos parabéns, fulano de tal. Nós dizemos parabéns, Paulo, parabéns, José. Nós não nos lembramos. Nós lembramos só que ele nasceu naquele dia, mas nós não nos passa na nossa memória muitas vezes, ou na nossa mente, o fato dele ter sido um bebê um dia. Claro, é importante nós lembrarmos que Jesus foi um bebê, mas ele cresceu. Ele é um homem. Ele é o Salvador da raça humana. Agora, que pergunta que fica: o seu coração, você reconhece que é como um estábulo ou você acha que é como o quarto de uma hospedaria, limpinho, organizadinho? Se o seu coração é como um estábulo que cheira mal, como uma estrebaria onde há fezes, porque você é mau como eu e pecador, Jesus quer nascer no seu coração. Ele deseja iluminar esse lugar sujo. Jesus deseja limpar você de dentro para fora. Basta que você reconheça qual é o seu coração, como ele é, e permita que Jesus nasça nele. Como é que você faz isso? Confiando em Jesus Cristo. Se você não fizer isso, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Isso mesmo. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus veio aqui para nos dar vida eterna. Se você acha que consegue do seu jeito e da sua maneira, Jesus não precisava ter nascido, não precisava ter vivido uma vida perfeita, muito menos ter morrido na cruz do Calvário. Agora, se você acha que não é bom, que é pecador, ele viveu, morreu e ressuscitou por você. Ela deu à luz, a Bíblia fala, a seu filho primogênito. Jesus é o unigênito de Deus, o filho único de Deus, mas foi o primeiro filho de Maria. Não se assuste com isso. Maria teve outros filhos e não há nada de errado nisso. Isso é bênção de Deus para as mulheres e é bênção de Deus no casamento. Agora, após o nascimento, quem aparece ali para pastores que estão no campo naquela região? Anjos. Para contar o quê? As boas novas. Olha só, verso 9. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor, os pastores. O anjo lhe disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Novas, boas novas, o evangelho anunciado por um anjo. Sim, um anjo teve o prazer de anunciar o evangelho pela primeira vez. Depois disso, agora a responsabilidade é nossa como homens, de anunciarmos o evangelho às outras pessoas. Mas esse anjo anunciou aos pastores que estavam nos campos de Belém. Se você não sabe, amigo ouvinte, os campos ao redor de Belém eram cheios de ovelhas e de pastores. Eles ficavam bem próximos a Jerusalém. E todos esses cordeiros, todas essas ovelhas eram criadas ali somente, na sua grande maioria, para serem vendidas, para serem sacrificadas no templo. Isso mesmo. Como nós estamos vendo no estudo bíblico, o inocente para morrer no lugar do culpado, um holocausto. O cordeiro era oferecido em sacrifício pelos pecados das pessoas.
E esses cordeiros então eram levados para o templo para serem abatidos e para lembrarem do fato que um dia Deus enviaria o inocente para morrer no lugar do culpado. O inocente nasceu. Ele é Jesus Cristo. Ele é o Salvador da terra. Ele é o grandioso e poderoso Deus. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Não é simplesmente uma criança qualquer. Ele é o próprio Deus em carne e osso. É isso que os evangelhos nos deixam bem claro. Quando antes dele nascer, o anjo anunciou isso a José, seu padrasto, dizendo que ele seria Emanuel, Deus conosco. É isso que foi anunciado através do profeta Isaías, que a virgem conceberia e daria à luz um filho e colocaria o nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Jesus não é qualquer criança, ele é o próprio Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E os anjos agora estão anunciando aos pastores, o anjo anunciando a eles uma grande novidade, uma boa notícia. É disso que se trata. Quase 2000 anos se passaram, praticamente 2000 anos se passaram. E o Evangelho continua sendo uma boa notícia para todos os pecadores. E ele continuará até que o Senhor volte. Olha só o verso 11. Na cidade de Davi vos nasceu hoje quem? O Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós estamos em Lucas capítulo 2, versículo 11. Cristo o Senhor. Senhor significa dono, proprietário de tudo. Isso mesmo, Jesus é dono de tudo. Você quer acreditar ou não, Ele é o proprietário de tudo. Ele é o proprietário da sua vida. Ele é o proprietário de tudo que existe na terra. E um dia Ele voltará para buscar o que é seu. Ele veio a primeira vez, ele nasceu como esse menino aqui. Ele viveu, sofreu, morreu na cruz para pagar por seus pecados, mas ele vai voltar a buscar aquilo que é dele. Jesus é o Salvador de toda a raça humana. E olha o sinal que ele dá aos anjos. Isto vos servirá de sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O sinal para eles era isto. Agora a cena que se segue é algo maravilhoso. Algo que eu gostaria de ser um daqueles pastores, para poder ver e ouvir. Você já ouviu corais cantando? Você já viu orquestras sinfônicas e filarmônicas? São muito belas, não é mesmo? São muito bonitas, ainda mais agora nessa época de Natal, você ouvir essas vozes entoando coros de louvores a Deus por causa do nascimento de Jesus. Mas imagina só este coral aqui, de anjos. Veja só, versículo 13. No mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que coro maravilhoso não deve ter sido esta pequena frase: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Cantado por anjos, criaturas feitas por Deus para louvarem a Ele nos céus. Isso mesmo, anjos perfeitos. O que acontece depois? Estes pastores que criavam essas ovelhas e que a eles foi anunciado o nascimento de Jesus, tem mais um pequeno detalhe, amigo ouvinte. Eles não podiam ir ao templo porque muitas vezes eles estavam impuros, porque eles lidavam com ovelhas, o nascimento delas, ou pegavam delas mortas. Então, pela lei, eles não podiam entrar no templo para louvar a Deus. E a notícia vai primeiramente a eles, que estavam envolvidos nesta criação de ovelhas e que eram considerados como uma das classes mais baixas de Israel, porque se tornavam impuros e não poderiam participar das festas dessa nação que foi escolhida por Deus. Amigo ouvinte, algumas lições que nós tiramos do nascimento de Jesus. O Natal não precisa ser envolto em muitas comemorações, em muitas coisas, em muitas correrias. A simplicidade é tudo. Jesus nasceu aonde? No estábulo. Não houve um banquete ali, mas houve sim uma grande alegria, porque nasceu o Salvador da raça humana.
Se nesse Natal a situação para você está difícil, não se esqueça disso. Jesus nasceu num estábulo, pobre e humilde, porque Ele veio salvar os pobres e humildes de coração. Se você tem dinheiro, se alegre, mas não se esqueça que o Natal é o aniversário de Jesus. Comemore esse aniversário, mas chame o aniversariante para estar junto contigo durante esta festa. Confie nele completamente de todo o seu coração, porque ele é o maior presente que você pode dar ou receber durante toda a sua vida, ou para um único propósito. Jesus, a próxima música que nós iremos ouvir vai falar o propósito pelo qual Jesus nasceu. Ele nasceu para morrer por mim e por você. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.